Eu já tinha dado esse assunto praticamente como encerrado, mas aí eu assisti a entrevista que o Chris Weidman deu pro Ariel Helwani na segunda-feira, e a única conclusão que eu chego é que esse cara só pode estar ficando maluco. Fala pessoal, antes do vídeo eu já vou pedir pra vocês, deixem o like aqui, clica no joinha aí. Se você não gostar do vídeo, depois volta e desclica, clica no não gostei, mas engaja com o vídeo, engaja com o canal. O YouTube colocou a gente num shadow ban aqui, não tá recomendando pras pessoas, tem poucas recomendações, né? E qualquer coisa que vocês fizerem, qualquer tipo de engajamento ajuda demais a gente, eu fico muito grato. Valeu, bora pro vídeo. Eu tinha até feito um vídeo aqui falando sobre a luta. Na verdade, eu expliquei o que aconteceu na luta do blindado com o Weidman, né? E expliquei por que aquele resultado não estava errado, apesar de achar que devia ter ido pro no contest ou o Weidman ter sido penalizado, que não foi. E eu só tinha explicado que naquela situação, o que aconteceu seguindo a regra foi o certo. Não é o certo que a gente acha, né? O certo dá pela regra. A interpretação do juiz é tudo muito subjetivo. O blindado saiu protestando com razão, dizendo que ia acionar a comissão atlética e pedir para reverter o resultado, o que cá entre nós nunca acontece, né? Eu tava até conversando com o blindado hoje sobre como é difícil ver. Na verdade, eu não lembro de nenhuma vez que a comissão atlética volta e muda o resultado da luta para uma desqualificação, a não ser em caso de doping. Agora, uma coisa é a gente ficar achando que não tá certo e que tá errado e protestando. E outra coisa é o cara que fez essa cagada toda, 4 dedadas no olho, achar que tá tudo certo e ele culpar o esporte, falar que todo mundo tá frouxo no esporte. Foi praticamente isso que ele quis dizer, não com essas palavras, claro. Mas ele tá dizendo que o esporte tá ficando frouxo e que é um esporte duro, é um esporte de combate, essas coisas têm que ser... Cara, que tal a gente só não acertar o olho do outro oponente pra poder fazer a luta? Essa é uma ideia boa, que ele não falou. Ele culpou até o blindado por ter levado as dedadas no olho dele mesmo. Agora, a única coisa que eu concordo com ele, com razão, eu falei no meu outro vídeo até, é que o blindado não devia ter ido pro chão. Ele devia ter se afastado, pedido tempo, alguma coisa assim. É muito mais fácil falar isso sentado na cadeira aqui do que fazer isso na hora lá que você tá lutando. Mas enfim, o Chris Weidman tá completamente maluco. Ele falou na entrevista dele que ele entende que levou as dedadas, mas que o cara não pode fazer isso, não pode reclamar, que o filho dele faz aula de wrestling e que se ele leva uma dedada na aula de wrestling, ele não cai no chão chorando e reclamando. Ele praticamente culpou o blindado por ele ter dado as dedadas no olho dele. Cara, não dá pra imaginar uma história dessa e como é que um cara que nem o Chris Weidman pode fazer um negócio desse e dar uma entrevista falando uma parada dessa. Não dá pra explicar, não me entra na cabeça um negócio desse. Isso tá indo na contramão da opinião de 90% das pessoas aqui. Não tem um ser humano que acompanha o esporte que achou certo o que aconteceu e que não queria que essa luta acabasse numa desqualificação. Vai acabar numa desqualificação? Provavelmente não. Vai continuar exatamente o mesmo resultado, mas eles estão falando de uma revanche. O Chris Weidman já falou que aceita uma revanche, o blindado falou que queria, que ele não gostaria de ter que fazer a revanche, mas ele aceita a revanche para poder lutar de novo. E essa história toda de que eu falei, o blindado ele estava encaminhando para perder essa luta por uma decisão, tá? Não tô passando pano aqui, não tô dizendo que o resultado da luta seria diferente. O que eu tô dizendo aqui é que no final da luta, faltavam lá, sei lá, 2 minutos, e a luta foi paralisada precocemente. Então a gente não sabe o que ia acontecer. Podia acontecer podia o blindado nocautear o Chris Weidman? Podia ir pra decisão? Provavelmente é o que iria acontecer e o blindado ia perder por decisão. Agora, a gente não pode, por esse motivo, como eu falei, ia perder a luta de qualquer jeito. Seguindo a regra, é exatamente isso que ia acontecer. Porque foi o que aconteceu. O juiz errou. Primeiro ele errou em não dar a punição pelas dedadas. Vamos combinar? O blindado também acertou ele com uma dedada. Isso não deixa tudo bem o Weidman devolver 4 dedadas no olho do cara. E aí o juiz errou em não dar nenhuma punição ali. A hora que ele abaixou, o Weidman aproveitou. E a gente sabe agora que foi maliciosamente. Ele sabia que tinha acertado o olho do blindado e ele sabia que o blindado estava reclamando e ele foi, como o juiz não fez nada, ele aproveitou e foi lá e acabou com a luta por TKO. O juiz errou e marcou a vitória por TKO, depois ele voltou atrás, ele assistiu o vídeo e voltou atrás e seguiu a regra. A regra diz,
Primeiro tem a regra do vídeo, eu já tinha falado aqui no outro vídeo. Quando o cara para e vai assistir o vídeo, não tem mais volta. Agora, ele foi lá, ele viu o vídeo e ele mudou o resultado, e ele seguiu a regra. Seguindo as regras, aquele é o resultado certo, porque o Weidman estava ganhando a luta paralisa ali, o blindado não pode mais continuar, vitória do Weidman por decisão unânime. Beleza. Agora, o Chris Weidman, veterano do esporte, aquele cara que todo mundo... O brasileiro tem um ranço dele por causa da história do Anderson Silva, o Anderson quebra a perna, o Weidman sai comemorando, aquela parada toda. Ele fazer um papelão desse, ele tá trazendo a torcida dele inteira contra ele, e é o que tá acontecendo aqui nesse momento aqui nos Estados Unidos. Ninguém tá falando de outra coisa. Você vê caras que nem o Daniel Cormier vindo falar que o blindado fez parece firula de futebol. Ele falou isso no programa dele. Que parecia aqueles caras do futebol que caem por nada. Eu gosto muito do Cormier, mas o Cormier não é um cara que dá pra você escutar e tomar por base a opinião desse cara, porque ele é completamente de um lado só. Por exemplo, na luta do Charles contra o Makhachev, eu falei até no podcast aqui, bem indignado, inclusive, que eu gosto do Cormier, mas o cara falar uma coisa dessa, assim, puxando a sardinha totalmente pro lado do Makhachev, como eu faço aqui, por exemplo, como eu tô fazendo agora pro blindado, ou como eu faço quando eu falo do Poitin, ou como eu falo do Charles. Eu não sou jornalista, eu não tenho que tomar lado nenhum. O lado que eu tenho que tomar é o lado que eu quero. O Daniel Cormier tem esse mesmo direito. Ele só não tem esse direito quando ele tá na ESPN falando para 10 milhões de pessoas assistirem. Não existe isso. Ali ele não pode ter a opinião dele de um lado só. Ali ele é obrigado a ser imparcial. É a profissão que o cara escolheu. Ele não pode chegar lá e ficar tentando influenciar você achando que o cara é melhor do que era ou que a cagada que o cara fez tá certo. Isso não pode acontecer. E ele tá fazendo isso de novo. Ele é amiguinho do Chris Weidman. Então ele tá tentando influenciar, dizendo que, de novo, a culpa é do blindado fazendo firula e se jogou no chão. A gente pode analisar e falar, o blindado errou de ter caído no chão, de ter abaixado e não sei o quê. Ele devia ter afastado, como a gente já falou 10 vezes aqui. Mas não foi o que aconteceu. E isso não tira a culpa do Weidman. Não tira a culpa do Weidman de ter acertado 2 dedadas nele na hora crucial ali, onde acabou a luta. Ele acerta com a mão esquerda a primeira e na sequência ele acerta com a mão direita no outro olho. Isso não existe. Isso não pode ter sido coincidência. Isso não pode ter sido acidental. Eu falei, isso foi claramente, foi de propósito, foi malicioso. Agora, jogar a culpa no cara... O mínimo que esse cara tinha que ter feito era, opa, foi mal, errei, não devia ter feito isso, não foi de propósito. Era só falar isso, falar, pô, foi sem querer, eu não tive a intenção. Ele não falou isso em nenhum minuto, muito pelo contrário. Ele falou que, inclusive, ele tirou vantagem da situação, que a hora que o cara caiu, o juiz não parou, o juiz tá lá pra parar a luta. Se o juiz não parar a luta, ele não vai parar a luta. Por um lado, ele tá certo. Agora, por outro lado, ser mau caráter e usar isso a teu favor ali, depois de ter sido malicioso e causar uma infração que você não devia ter causado, isso é só ser mau caráter mesmo, não tem outra palavra pra isso. Mas isso é uma loucura que tá acontecendo aqui. Você pegar o Chris Weidman, fazer uma entrevista no programa de maior audiência sobre MMA que existe, que é o da Ariel Helwani, e é uma passação de pano do caralho ali, o cara falando que tá tudo bem, que acertou mesmo, e que o juiz que devia ter parado e não parou, e que o blindado tá errado, e que MMA hoje em dia é esporte de frouxo. Cara, isso não existe. O Daniel Cormier falando que o cara tá fazendo firula igual jogador de futebol. Isso aí é do esporte deles lá, eles gostam de futebol, ele tava imitando jogador de futebol, fazendo firula. A razão de você ter um cara desse fazendo comentário lá é porque o cara é um lutador, é um grande campeão, tem uma história no esporte, pra poder te dar uma opinião de quem passou lá, né, de quem sentiu o que aconteceu lá, e o cara vem e fala uma merda dessa. Não dá pra entender, né? Não dá pra entender. Bom, eu queria fazer esse vídeo aqui só pra jogar isso aqui no ar, pra não deixar acabar, porque já sabe, né? Domingo, depois do UFC Fight Night de agora, não vai se falar de outra coisa a não ser o UFC 300, então eu queria saber, de repente, pela última vez, a opinião de vocês sobre isso. O que vocês acharam do que o Chris Weidman falou? O que vocês acharam do que o Daniel Cormier falou? Deixa um comentário aí. Se vocês tiverem alguma ideia de assunto que vocês queiram que eu fale aqui também, escreve pra mim, deixa no comentário aí. Eu leio todos os comentários de vocês. E é isso. Obrigado, valeu pela moral. Se inscreve no canal se você acompanhou, se você gostou do vídeo e não tá inscrito ainda. Se inscreve aí que tem mais desse. Valeu, obrigado, um abraço.